Periferia em uma cidade é considerada a região localizada à margem do centro urbano, em geral carente de infraestrutura e serviços. Nesse sentido, a região do Rio de Janeiro, que corresponde hoje aos bairros da Saúde e da Gamboa, pode ser considerada a primeira periferia do Brasil, segundo Clarissa Diniz, curadora da mostra Do Valongo à Favela, Imaginário e Periferia, apresentada no MAR, o Museu de Arte do Rio. Clarissa conversa com a gente no programa de hoje sobre a exposição que narra a história da zona portuária do Rio através de 200 obras de artistas célebres e contemporâneos. E a Adriana Cairos também é nossa entrevistada. Ela é professora, escritora e coordenadora do projeto cultural Alepa, a literatura dos espaços populares agora, que tem por objetivo estimular e apresentar a produção poética e ficcional de autores de periferias. A Adriana vai falar das antologias que organizou para o projeto e de seus 2 livros, Anjos, Ventos e Quimeras e Claraboia. O programa Cidade de Leitores começa agora. Adriana, é um maior prazer ter você aqui hoje no nosso programa. Não só pelo valor da sua literatura, mas também por essa iniciativa de promover concursos que dê essa chance, né, de publicar autores que de outra forma teriam muito maior dificuldade. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a Alepa. Começou de uma inquietação de minha parte quando eu entrei na universidade. E ouvi uma conversa de alguns professores e em um momento a professora disse o seguinte: bom, vamos lá, né? Da favela não vem nada bom. Caramba! E aí eu falei, mas como, né? E o que a gente faz com Cartola? O que a gente faz com toda essa gente que de alguma forma influenciou, né, na vida da cidade, no país inteiro e que é originária desses cantos. Muito bem pensado. Mas a frase principal que me deixou chateada fez com que eu fosse à internet. Eu falei assim, não, vou fazer um concurso e vou chamar pessoas, vou convidar pessoas, né? Coloco aí na internet para ver o que vai acontecer. E foi quando surgiu o primeiro prêmio Cairos Poieses. Nome pomposo, horrível. Mas enfim, coloquei ali e quando eu dei por mim, tinha centenas de textos vindos assim das partes mais diferentes do país. Do país todo, né? De favelados do país. Então, assim, pessoas que realmente vivem em espaço popular, vivem em favelas, periferias e que chegaram até o meu endereçozinho eletrônico. Agora, então, esse concurso gerou essas antologias, né, organizadas por você. O Singular, Marginal, Poesia Suburbana, e ainda tem o Vozes, certo? Foi o último. Adriana, me diz uma coisa, qual é o critério para a seleção dos contos e poesias que seriam publicados? A gente queria mesmo, era o olhar de dentro para fora. Como o cara que vive naquele espaço, ele pensa a si mesmo, pensa esse lugar, e como é que ele coloca isso para fora? A gente vê muito alguns autores que falam de nós de fora para dentro. E aí eu falei assim, não, gente, a gente também tem propriedade de falar de nós mesmos, né? É uma exposição de trabalhos históricos, a gente tem pinturas do século XIX, a gente tem gravuras do século XVIII, mas também temos documentos. A gente tem, por exemplo, uma série de documentos de escravidão e uma série de trabalhos de artistas contemporâneos que foram convidados para comentar um pouco essa história e, eventualmente, comentar também alguns trabalhos históricos que estão presentes na exposição e que se organizam nessas 2 grandes salas que são muito diferentes uma da outra.
A primeira, que a gente costuma chamar de Valongo, que trata desse período pré-republicano do Brasil. A segunda sala já é uma sala muito mais entrecortada, que é a sala da favela, tem uma relação mais próxima com o urbanismo, que seria esse momento mais republicano e a discussão da periferia. Clarissa Diniz, que bom ter você aqui de novo para falar de mais uma exposição no mar, né? O Museu de Arte do Rio, que tem sempre mostras bacanérrimas, que me parece investem muito na formação do espectador. Então eu queria saber de você dessa nova exposição do Valongo, a favela, imaginário e periferia. Qual é a proposta que vocês têm agora? Essa é uma exposição que não só responde à missão do museu, que é pensar exposições para a cidade, do Rio para o Rio, né, mas dá um passo além, que é fazer uma exposição e um programa dedicado à própria região onde o museu se instala, que é a região portuária, formada pelos bairros de Saúde, Santo Cristo, Gamboa e que também se estende até o Caju. Então a exposição ela olha para essa região, ela parte da história dessa região e percorre dois grandes temas que surgem dessa história, que são a ideia de Valongo, né, a história da escravidão e do trabalho, e favela, e a ideia de periferia, enfim, como é que esses dois fenômenos se dão na história daquele lugar. Nessa primeira sala do Valongo, né, tem instalações, tem uma instalação bem grande, não é? Com o nome de Segredos Internos, que me parece cheio de simbolismos. Eu queria que você falasse um pouco do artista e da obra. Exato. Essa é uma das instalações do Ayrson Heráclito. Ayrson é um artista baiano e que está presente na mostra com 3 trabalhos. E essa obra especificamente, ela é uma grande instalação que é um barco. Ela é metade um barco e metade uma mesa de purgar, enfim, uma mesa de produção de açúcar. E ela é uma alusão, enfim, ela é uma metáfora desse processo colonial, né, do comércio do açúcar e da divisão do açúcar em fases de produção, que vai do açúcar barreado, aquele açúcar escuro, que é o primeiro açúcar, ao açúcar refinado, que é o açúcar claro. E a instalação tem uma estrutura hierárquica de divisões que, enfim, toma a história desse açúcar como uma alusão à história da divisão entre as classes no Brasil. Adriana Cairos, pelo que foi apresentado nessas antologias, os moradores dos espaços populares pedem passagem por meio de seus representantes mais legítimos, não é? E o que é que esses escritores podem trazer de benefício para os moradores dessas áreas das cidades? Quando o morador, principalmente aquele que não teve muito acesso, ou por não querer, ou por não ter propriamente esse acesso à leitura, e ele encontra o vizinho, o amigo, o parente, incluídos num projeto assim, torna-se uma porta, um ponto de partida para que ele possa começar, deixa eu ver o que esse cara escreveu, e ler. E a partir dali ele busca outro e outro e outro, ele vai empurrando. É porque ele se vê representado. Isso. E ele também vai reformular o olhar que ele tem para todo aquele entorno, para ele, como morador, não é, desse espaço, e para todo o entorno, quer dizer, a comunidade, as relações sociais, né, e fazer as críticas também, que ele vai se sentir, né, com mais força, quer dizer, essas críticas podem ser reforçadas, não é verdade? Agora, eu gostei de muitos autores aqui, gostei bastante, gostei muito dessa leitura, mas há uns que me chamaram mais atenção, como, por exemplo, o Elcio Alves. O Elcio Alves, eu achei assim, que força na literatura dele. Quem é ele? Elcio é um grande amigo, morador também. Da Maré? Da Maré. Ele tem uma escrita muito ácida, né? É forte, de uma pegada muito forte.
né? É, do que assim, a primeira leitura você até se choca, assusta, porque é. a gente, assim, de repente é muito cru, é muito direto, é muito seco, mas aquilo provoca uma reflexão imediata. Assim, você vai parar para pensar o que está acontecendo aqui, como não é. E isso é super importante. Tem uma outra também que é Suelen Barroso. Ah, ela é formidável. O chapéu amarelo? O boné amarelo. Boné amarelo. Boné Ela, amarelo. né, acho que é o primeiro conto dessa dos singulares. Isso. Como você É viu... do Ceará do ela, Ceará, não é isso? do Porque os Ceará. contos você sente que, Isso. que são passados num... Quer dizer, Em ela outro diz até em espaço, outro mas- espaço, outra cidade, é outra geografia. É outra geografia. Isso é que é o importante assim, do Alepa, que não é só o espaço urbano carioca, é o espaço urbano, é o espaço periférico, é o espaço popular do país, aonde há um operário, aonde há um trabalhador, aonde há povo. Seria interessante conhecer o que esse cara está fazendo, o que ele está escrevendo, o que ele está pensando, principalmente. Entendi. Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo. Em seguida, voltamos com a Adriana Caires, falando sobre a literatura dos espaços populares, e Clarissa Diniz sobre a exposição do Valongo, a Favela Imaginário e Periferia. Até já! Voltamos com Cidade de Leitores, entrevistando hoje Clarissa Diniz, curadora da exposição do Valongo, a Favela Imaginário e Periferia, que nos fala sobre a história da Zona Portuária do Rio, a primeira periferia do Brasil. E a escritora Adriana Caires mostra como o subúrbio e espaços populares vêm pedindo passagem na literatura brasileira por meio de seus legítimos representantes. Adriana, pensando em dar voz a pensamentos engavetados, é uma expressão sua. Você promoveu concursos virtuais que resultaram na publicação de várias antologias. E agora nós vamos falar dessa poesia suburbana. Qual o pensamento comum entre os poetas publicados aqui? Eu acho que o pensamento foi um dos mais diversos, mas eu acho que o que ficou claro, que eu percebi com muita nitidez, foi a vontade de ser ouvido. E como essas coletâneas de contos e poesias chegam às comunidades representadas pelos autores? Então, a cada lançamento de um livro, uma coletânea dessas, é enviada às bibliotecas das comunidades um exemplar em qual os moradores podem ter acesso, e o retorno é muito significativo. Crianças, principalmente as crianças que são as que mais ocupam as bibliotecas do lugar. Então elas estão... mas quem é? Quem que foi que escreveu e tal? É aquela tia que passa por aqui. Então assim, a gente acaba virando celebridade. Celebridade Que boa. horrível. E há aspirantes a escritores, eles vêm falar sobre isso. Nossa, tem alguns... Fiz alguns trabalhos em escolas públicas, né, a convite de amigos, né, que têm me levado e tal. E ao final sempre tem alguma criança, um adolescente, um jovem. Eu também escrevo, eu também faço, eu também quero. Então vamos lá, a gente vai incentivando não só o prazer pela leitura, mas também pela escrita. Vamos lá, vamos escrever, vamos lá, faça-se ouvir, né? Clarissa, essa zona portuária que representou muito a chegada e a comercialização, né, não só de produtos, como de escravos, que tem essa história cruel e que foi contada também, foi documentada por pintores célebres, né? Então, tem Debré, que veio com a missão francesa em 1817, tem Rugendas, né, que é um pintor alemão que saiu pelo Brasil pintando costumes, povos e tal. Como é que essas obras estão apresentadas na exposição?
A seleção de obras que foi feita é uma seleção que contempla a história da escravidão e a história da imigração desses povos. Então a gente tem desde uma série de retratos com caráter mais etnográfico dos povos, das nações, né, que vieram da África para o Brasil, quanto uma narrativa, por exemplo, dessa trajetória da escravidão, do navio negreiro ao comércio e à distribuição dos escravos, que estão representados em diversas etapas por Debré. Ao mesmo tempo, temos uma seleção incrível de rugendas com uma série de castigos para escravos que fazem ali o contexto iconográfico ideal para a gente trazer, a gente trouxe para a exposição, materiais, instrumentos de castigo que vão desde o viramundo e alguns outros mais tradicionais da escravidão, enfim, cintos, instrumentos para o pescoço. Além dessa presença muito importante de rugendas e Debré, há algumas artistas modernos, como por exemplo de Cavalcante e de Janira, que estão todos na mesma sala, né, ali convivendo com o rugendas e o Debré, que já vão olhar para essa presença negra, enfim, a presença africana no Brasil, por outra perspectiva, não a partir da ótica da escravidão, mas a partir da ótica da cultura. Adriana, agora vamos falar da sua literatura. Claraboia foi o primeiro livro seu publicado. Isso. Não é isso? Eu queria que você falasse desse livro e que homenagem você presta a essa sua gente querida da favela, como você diz. Pois é, eu escrevia num blog, né, que eu mesma montei e tal, e um professor de literatura, ele foi um grande incentivador, JJ Coelho, infelizmente não está mais entre a gente, mas ele incentivou demais, não, você tem que fazer o blog, você tem que ser lida, você tem, não, faz, e fiz. Passado um tempo, as pessoas começaram a ler, e aí mandavam mensagem, né? E aí, onde eu encontro um livro seu? Não, que isso, imagina, livro, não tenho livro. Mas de tanto pedirem, tanto, foram muitos e-mails, muitos pedidos, eu resolvi pegar tudo aquilo que estava no blog e falei assim, bom, vamos lá, então vamos tentar um livro. E Anjos, Ventos e Quimeras, eu gostei muito, porque também foi o último, né, que eu li, então fica mais recente a memória. E tem aqui um conto, Copo Vazio, inspirado numa frase, né, num verso do Chico Buarque, que é um copo vazio, está cheio de ar. Então já a ideia é muito boa. E muito lindo o conto, porque ele comove e ao mesmo tempo dá essa sacudida. Olha, não é aquilo, não é um estereótipo. Não é por aí, né? Exatamente. Fala um pouquinho desse conto. É a história de uma senhora, ali também tem um trocador, enfim, alguns personagens que estão num coletivo, voltando para casa de um dia de trabalho, cansado e tal, e de repente eles entram no ônibus alguém, né, um negro, do cabelo loiro, né, pintado, né, obviamente, mas enfim, ele entra fazendo algazarra e tal, e todo mundo fica com tanto medo e começa a esconder seus valores, seus bens, a sua aliança de ouro, o seu celular, né, e eles vão ficando nervosos e tal, enfim. E o desfecho que... É surpreendente. Ninguém realmente aguardava. Doce possível. Ninguém aguardava por aquilo. Então, Parabéns, assim, realmente, que é lindo. O copo, nem sempre o copo é como a gente pensa que está. Ele não está vazio. Olha só, nós vamos fazer mais um intervalo e voltamos em seguida para continuar a conversa com a Adriana Castro. E tem mais da exposição do Valongo, a Favela, Imaginário e Periferia com a curadora Clarissa Diniz. Até já.
Este é o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é a produção cultural do subúrbio e dos espaços populares. Nossas convidadas são a curadora da exposição Do Valongo à Favela, Imaginário e Periferia, Clarissa Diniz, e a escritora Adriana Cairos, autora de escrita delicada, que procura retratar em sua obra o olhar dos marginalizados de maneira poética e reflexiva. Adriana, quando e como você começou a escrever com a intenção, é claro, de ser lida? Bom, comecei a escrever de fato, gente, aquela velha história, a gente escreve desde pequeno, enfim, mas comecei a escrever de fato depois do pré-vestibular. Aí fiz um pré-vestibular onde tinha aquele professor que eu falei, que apoiava demais, enfim. Como é importante um professor, não é, na vida da gente, para todo tipo de sucesso. Talvez né? por Porque isso, o professor é uma figura que ele vai dar esse amparo. Esse impulso, né, inicial, talvez. Enfim, e foi assim que eu comecei a escrever. Comecei a escrever ali no pré-vestibular e logo em seguida saio, entro na universidade e começo a escrever ali timidamente. Para você, Adriana, quais são os ingredientes básicos de uma história? O que você acha que não pode faltar numa história ser contada? Gente. Isso é de gente, de sentimento, de olho no olho, de coisas que o cotidiano está cheio e as pessoas passam, sabe, as coisas passam desapercebidas. O cotidiano, de um modo geral, ele está cheio de beleza velada. Clarissa, a exposição tem 8 núcleos. Não é isso? 8 núcleos. Cada núcleo é introduzido por um texto. Exato. Né? De escritores ou célebres como Machado de Assis, ou aclamados como Clarice Lispector, e tem também do poeta popular, né? Do artista popular como Bezerra da Silva. Exato. Né? Qual foi o critério usado para a escolha desses textos? Qual é a função deles, da introdução desses núcleos? Exato. Então, esses textos, eles têm a função de trazer essas questões, que são as questões que encabeçam, né, esses 8 núcleos, para um momento histórico específico. Então, são textos, por exemplo, o Bezerra da Silva, que situa a questão da favela numa discussão típica dos anos 60, sobretudo, 70, enfim, quando a favela se torna, de fato, mais do que um acontecimento pontual, mas um fenômeno social de larga abrangência no Brasil. E tem um núcleo que é inspirado no Manifesto Pau-Brasil, do Oswald de Andrade. É isso? O que tem o modernismo brasileiro a ver com essa região portuária? Em vários momentos o modernismo, mas já desde o princípio, ele entendeu que a favela era um fenômeno estético, no mínimo curioso, e que sem dúvida trazia muitas contribuições para a discussão estética no Brasil. Então você tem uma série de artistas, sobretudo, enfim, desde os anos 20, mas sobretudo com muita ênfase nos anos 40 e 50, que vão pintar a favela. E vão pintar a favela de muitas maneiras, mas um dos grandes focos de interesse, que está super bem representado na exposição, é essa favela como uma espécie de geometria construtiva, né, que responde de uma maneira diferente à abstração geométrica que estava então em voga no Brasil. Adriana, você lê muito, você sempre leu, você tem um tempo hoje ainda, professora, dona de casa, você tem 2 filhos, não é isso? Tenho 2 filhos, o Raul de 20 anos, 21. Não é possível. Sério. Eu sou a menina que não ia dar certo na favela. Grávida com 17 anos, não tinha terminado o ensino médio e de repente... O que foi, hein? O que você acha que detonou esse processo de, não, vou em frente, vou fazer o que eu sempre sonhei, vou estudar? Essa vontade a gente, não sei, acho que a gente nasce com ela. Mas quando você está num ambiente como o que eu cresci, a vontade tem que ser maior. Você tem que querer muito mais que o outro. Provar para si mesmo, não é provar para o outro. Provar para si mesmo, não, eu posso também. Por quê? Por que não? Né? Então, acho que foi por aí.
E tem o Raul com 21 e o Hugo com 12. O Hugo ia ficar tão triste se eu não falasse dele. Não, tinha que falar do Hugo, meu fofão. Adriana, eu queria que você indicasse um livro para os nossos espectadores. Um livro que você gosta muito e que você gostaria de passar isso adiante. Leia esse livro. Eu gostaria de indicar principalmente para o público mais jovem, para os adolescentes, que é o público que eu estou trabalhando hoje. E foi para mim um livro fundamental. Pedro Bandeira, A Marca de uma Lágrima. Qual adolescente não se identificou com a espinha amarela na ponta do nariz? Foi um livro para mim fundamental e foi com ele que eu aprendi a gostar de ler. Adriana Cales, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelos seus livros, parabéns pelas coletâneas que você ajudou a publicar. Obrigada a você é muito bonita. Que isso. O programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.